Sua Bíblia em Hebreus, capítulo 10, versículo 19 ao 23, nós vamos ler essa leitura. Santo Sim. é o Senhor Deus poderoso e digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo. Oh! Santo é o Senhor Deus Espírito da graça. poderoso, digno de louvor. Aleluia! Digno de louvor. Tu és santo. Ele está aqui, amado, ele está aqui. Santo Aleluia! é o Senhor Deus poderoso. Eu recebo que hoje nós teremos uma experiência Digno de louvor. enquanto a palavra for pregada. Digno de louvor. Amém. Aleluia! Isso aí, mano. É isso aí que precisa. Deixa o baixo lá, deixa o violão, deixa a guitarra, deixa os meninos para teclado e bateria aí e vai a voz. Aleluia! Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo pelo sangue, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu, aí o véu. Também temos um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Assim, aproximemo-nos. Meu Deus, cara, vai pegar fogo aqui hoje, cara. De Deus, em nome de Jesus, com um coração sincero e com plena convicção de fé, porque o nosso coração foi purificado de uma consciência má, e o nosso corpo foi lavado com águas puras. Verso 23 eu fecho. Mantenhamos firme a esperança que professamos, pois aquele que prometeu é... Amém? Eu não sei se avisaram você, mas não coloca o tema ainda. Eu preciso esboçar algo aqui antes de você receber o tema dessa noite. Amados, estamos ontem nas reuniões de intercessão nas quarta-feiras, e nós usamos o ambiente para nós orarmos exatamente para os intercessores. Não nos sente que nós somos egoístas, tá? Ao contrário. Nós, intercessores, estamos sempre prontos para estar orando para alguém. E quem cobre nós, às vezes, de oração? Quem lembra lá do intercessor que está orando? Se você lembra, obrigado. Mas muitas vezes não é o seu, né? Ela lembra, porque ela vem disso também, né? Mas o habitual disso é cada um no seu quadrado, não é verdade? Então, a direção ali é o seguinte, mano, vamos preparar esse momento para nós, vamos orar por nós, vamos pedir para Deus tocar nas nossas vestes, pedir para Deus limpar o nosso coração, porque nós não podemos dizer que nós vamos ter 1h30 junto para nós orar por vocês. Nós não podemos ter isso. Nós temos que orar de madrugada. Então nós fazemos nossas batalhas semana inteira, fazendo propósito, seja de madrugada, seja de dia, seja em jejum. Então nas quarta-feiras nós se concentramos. Por quê? Porque queremos estar conectados naquilo que Deus quer fazer, naquilo que Deus quer falar. Nós estamos aí para começar uma série dia 11. Que dia? De junho agora começa a nova série chamada Convicção. Qual o nome? Amém. Presta atenção, essa série está transladando do mês de maio, de junho, para o julho. Então ela vai passar para uma transição. No meio dessa transição vai ter o equibalo. Amado, você não está entendendo essa série aqui, cara. Se você acha que o equibalo é alguma coisa, é que você não vai entender o que Deus vai fazer nessa série. O equibalo só vai ser a cereja daquilo que Deus vai fazer nesse meado do ano.
E eu me programei para que eu fizesse duas séries antes do Equibalo. E essa eu não consegui controlar. E o Senhor falou assim: não tenta controlar a estação. No meio de tudo isso, lá fora tem Copa do Mundo, tem pré-eleição. E aí você vai escolher o que você quer viver nesse meio tempo. Mas o céu está investindo alto por esses 2 meses. Se lá fora estão gastando muito dinheiro para algo que depois de 2 meses ninguém vai lembrar mais, o céu vai investir algo poderoso para esses 2 meses que vem. E algo para mudar a sua história, mudar a minha vida. Eu quero liberar uma palavra aqui já. Nós vamos viver nesses 2 meses coisas extraordinárias. Amém? A luz está sendo acendida. Eu estou liberando a palavra. A luz está sendo acesa. Então, nós fazemos o quê? Vamos nos preparar, porque a intercessão ela antecipa o que vai ser vivido para a igreja. E nós já desde semana passada, mesmo não estando aqui na direção que eu dei, pastor Eliane, para todos os intercessores, eles começaram a estudar sobre convicção. Ontem estava com eles, e como é bom para mim estar com eles, que eu consegui conectar algo poderoso do Senhor, e algo brotou do céu ali. E hoje, durante o dia, o Senhor começou a ministrar algo muito forte comigo, e o seu ambiente está para isso hoje, amém? Então, baseado no que eu li para vocês, antes de pedir para colocar o tema, você já sabe que eu vou falar sobre convicção. E eu começo fazendo uma pergunta para você, e depois o tema vai responder essa pergunta para nós. A pergunta que foi gerada ali enquanto nós conversávamos, porque nós deixamos fluir ali a nossa conversa na intercessão. Então eu não venho assim programado que eu vou falar exatamente. Eu sei que eu venho com uma palavra ali, o Senhor vai direcionar nós ali, o Senhor vai abrindo um céu e o céu se abre. Então uma pergunta surgiu no início ali, próximo do início da intercessão ontem, é o seguinte. A gente foi quase no meio já, essa pergunta surgiu. E ela veio como o seguinte para mim, para nós intercessores, e eu transfiro para vocês. O que é certo? É certo eu afirmar que eu tenho que ter convicção? Sim ou não? Eu tenho que ter convicção? Você estava comigo hoje. Vai. A pergunta já está bem óbvia, mas nós se comportamos. E a pergunta é: você tem convicção ou a convicção tem você? Você tem convicção ou a convicção tem você? Já sopraram aqui, então não vou fazer nenhum mistério, tá bom? Coloca o tema aí, vamos responder isso aí agora. Põe o tema. Amém? A resposta aí. 1, 2, 3. Mais uma vez. Amado, eu quero trazer a inclusão em cima do que nós lemos. Foi isso que soprou dentro do meu espírito enquanto nós estávamos conversando sobre o que Deus quer fazer nessa série. E o Senhor nos levou a uma profundidade de entendimento. Porque não é errado se você dizer assim, eu tenho convicção. O errado é você achar que você guia ela. Porque quando eu tenho algo, isso me pertence, sim ou não? Então, se eu pertenço a mim, quem é o dono? Sou eu, não sou? Isso é óbvio, normal. Então, afirmar que você tem a convicção não tem problema. O problema é você achar que por você ter, você guia ela e controla ela onde que você quer ir. Primeiro, quando você assume que você tem convicção, você está em estado de submissão total a ela. E a pergunta é, quanto custa para ter convicção? Hebreus está relatando isso para nós. E nós vamos destravar aqui um pouquinho Hebreus, depois nós vamos concluindo em outras mensagens. Mas pegando esse princípio aqui, segurando aqui como se fosse a convicção na minha mão. Então se é meu, a autoridade é minha, eu conduzo as coisas e faço acontecer. E agora eu pego essa convicção
como se fosse uma varinha, e eu faço sim, salabim, e libero. Dizer para você algo, amado, tem coisas que são caras demais. Tem coisas que são muito poderosas para que nós possamos a possuir. Então, ela que nos possui. Só para você entender o valor da convicção, ela é construída. E os elementos usados para construir a convicção, como matéria-prima, obra-prima, ela até conectada a firmeza, certeza, mas o elemento mais usado para fazer uma convicção está envolvido na fé. Na onde? Na fé. Baseado em fé, a fé é gerada aonde? Na onde? Vamos lá, a Fone sabe, ele sabe, agora vocês também continuam, vai saber. Fala assim, a fé é gerado no ouvir e ouvir a palavra de Deus. Os elementos primários aqui então, para construir, ficou bom agora? A convicção, tem matérias-primas preciosas. Você vai qualificar o produto e dar o valor a ele, baseado em todos os contextos. A quem já fez participou de palestra, você sabe que a água no mercado ela custa 99 centavos quando está na promoção. Essa mesma água levada na praia, R$7. No aeroporto, R$10. O que mudou? O ambiente, o envolvimento, a importância disso naquele ambiente. Trazendo isso para nós, agora algo que move qualquer coisa na nossa vida, porque a pergunta é, você já tentou parar alguém que é guiado pela convicção? É impossível. Alguém que é guiado pela convicção. Por quê? Primeiro, a convicção é algo que foi gerado em Deus. A obra de Cristo, Hebreus, foi construído baseado na convicção. E entenda, o poder da convicção é o tamanho do preço que é pago para possuir ela. E quando você possui ela, na verdade, ela te leva a ambiente. Então você começa a ser guiado por ela. Porque o ápice da convicção me faz materializar a certeza que estou vivendo no propósito de Deus. Palavras simples, rápidas para você resumir. Você nunca viverá o projeto do propósito de Deus sem ser guiado por convicção. Ninguém fica nesse ambiente. Você pode visitar um ambiente do propósito, mas para permanecer nesse ambiente, você tem que ter convicção. E começa a ter convicção quando você sabe o preço que custou para a possuí-la e diretamente ser guiado por ela. Então convicção é muito mais do que uma palavra, do que um objeto. Vamos lá, Raíssa. Vamos desenhar agora. Ih, mudou a Raíssa, agora é a Catarina. Hebreus capítulo 10, verso 19. Deixa aí, nós vamos pedalando aqui para nós correr. Ó, pedalando para correr. Profético, né? Vai lá. Vai lá, Danilo. Solta aí. Rompendo em fé, É esperto, hein, mano? minha vida se revestirá do teu poder. Aleluia! Rompendo em fé, com ousadia vou viver o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e
colher, a cada dia vou viver. Hebreus capítulo 10, verso 19. Aleluia. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus. Segura aí. Apóstolo, você já leu. Sim, agora eu vou explicar. Agora nós vamos meditar. O escritor de Hebreus, alguns acreditam, eu também acredito, mas não posso confirmar que é Paulo que escreveu. O contexto da igreja é uma igreja que estava cansada. Estava o quê? É uma igreja que estava exausta. Você nunca ficou assim, né? É uma igreja que é alimentada, nada menos, nada mais do que um pai da fé chamado Paulo. Então, se ele não é o escritor, ele estava envolvido naquilo ali com certeza. Então, era uma igreja que experimentou um avivamento espiritual, mas passava muita perseguição. E durante os escritores, você vai ver que ele vai trazendo renovo, fortalecendo, motivando, porque Hebreus é um livro que motiva, é um livro que bate de frente, que confronta, mas é motivador. Sabe aquele bate a sopra? É Hebreus. Ele te mostra que está no inferno, daqui a pouco fala assim, mas se você quiser, você pode sair daí. Eu não tenho prazer em quem recua. E ele não está se considerando que não está doendo. Ele está dizendo, é com dor mesmo, mas não recua. Porque bater no peito para dizer que tem convicção, amado, como diz no norte, tem que ter tutano. Tem que comer um cotó cru. Sabe o que é mocotó? Aquele negócio fica dentro do osso da pata do boi. Negócio forte, o pastor Adriano gosta, né? Misturado com buchada. Tutano. É isso aí, tem vários nomes. Então, segurando aqui, nós vamos agora esmiuçar aqui. Desossar. Vou usar o termo que eu falei, desossar. Portanto, irmãos, temos a plena confiança. O que é plena confiança? É convicção. Convicção é algo completo. Não tem combinação andar com convicção e com dúvida. Com incerteza. Não tem. A convicção está aqui, ó, plena confiança. Não tem sombra de dúvida disso. Para entrar... Para o quê? No lugar. Fala assim, convicção abre acesso impossíveis. Na versão original fala do Santo dos Santos. É um ambiente que lá no passado Deus escreveu para Moisés quando fez o tabernáculo. O pátio, o lugar santo e o Santo dos Santos. Lugar onde era reservado para uma pessoa bem preparada para entrar e ter ali um tete a tete com Deus, com a glória com Deus, a presença de Deus. Você sabe que no passado isso era feito através do sacerdote, sumo sacerdote, havia uma tribo específica para isso, e havia preparo para isso, havia animais sendo mortos para isso, havia sangue sendo derramado para isso. E quem estava fazendo isso não podia ser feito como ritual. A vida tinha que ser conduzida para isso. Agora mudou. Esse é o problema. Você acha que Deus mudou? Você acha que parece que o Deus do Velho Testamento não é o Deus do Novo? Se eu vou pregar com convicção baseado em um Deus que criou essa convicção, seria incoerente dizer para você, não, o Velho Testamento não tem importância para mim. Biblicamente a Bíblia descreve até mesmo algum relato falando assim, é sombras do novo. Só que foi no velho que Deus liberou que da serpente nasceria no Novo Testamento. Consegue entender?
Porque o Senhor está sendo bem específico, porque queremos decolar aqui, amado. E quando eu olho para a palavra convicção e olho para aqui que está sendo escrito aqui, eu preciso ter convicção. Qual o propósito para ter? Para entrar no lugar santíssimo. Quem está nesse lugar santíssimo? Quem? Deus Pai. Não havia um acesso. E aí você vai dizer assim, eu tenho que ter convicção, porque se eu não tenho, eu não entro. E por que só com convicção eu consigo entrar? Porque convicção é parâmetro do preço que foi pago para ser construído. Ou seja, pelo sangue, pelo quê? Não haveria dinheiro algum no mundo que abriria espaço VIP para você entrar neste lugar. Uma ordenança de Deus, por causa de animais, um homem entraria, em tempo, mas a obra de Cristo, o Cordeiro de Deus, perfeito, cheio de convicção, abriu acesso. Então, biblicamente, isso nos capacita a algo maior, amém? Versículo 20. Por um novo e vivo caminho, que Ele nos abriu por meio do véu. Isso é o seu? Volta ao versículo 19 que eu preciso mostrar aqui, porque na versão aqui não apareceu a palavra que eu preciso liberar. Volta no 19, rapidinho. Eu achei que estava no 20 porque eu não tinha lido ali. Portanto, irmão, temos a plena confiança para entrarmos. Na versão original fala para podermos entrar. Para o quê? Para o quê? A palavra podemos se refere a poder. Fala assim, poder. Então preste atenção. O acesso foi aberto. O sangue foi derramado. Foi pagado alto preço. E a pergunta é, por que você não tem acessado esse ambiente? Por que nós não conseguimos, durante a nossa vida de crente, entrar nesse ambiente se Ele nos deu poder? Preste atenção. Nós só vivemos na convicção e usamos poder quando nós realmente estamos alinhados com isso. Alinhado com o quê? Porque quando Deus nos fez, Ele nos deu autoridade. Autoridade. Todo homem tem autorização. Mas a autorização sem poder é você entrar no lugar e não saber o que fazer. A sua oração é assim, Deus me faz isso, Deus abre a porta para mim, Deus me dê isso. E o Senhor está falando assim, eu não posso, porque se você não tem poder, você se perde nisso. Porque o poder me sustenta para andar no propósito sem se perder. Porque você vai atravessar de nível, você está lá no pátio, veio para a igreja, andou convertido, agora você começou a fazer a obra, e você está no santo lugar, e você acha que esse ambiente é o que Deus tem para você, e não é. O reino dos céus, o reino de Deus é manifestado no Santo dos Santos. Então agora, como havia 3 ambientes, agora só um nos importa. A pergunta é, por que estamos brigando por um copo d'água, se o Senhor é a fonte dela? Por que estamos perdendo a bênção após culto? Porque alguém esqueceu de falar comigo. Porque alguém não sorriu para mim. E você nem sabe o que essa pessoa está passando. Mas você é tão importante.
A convicção, ela vai te mostrar que você não é importante. Pô, apóstolo, tá me quebrando. A convicção vai te mostrar que você não é o centro das coisas. Você não adquire ela para você viver o que você quer. Deus não te dá poder para você fazer da maneira que você acha que tem que ser. A palavra do Senhor fala em Gálatas capítulo 4, no primeiro. O menino sendo herdeiro, mas sendo menino, nasce de filho do escravo. Ou seja, fiz isso ontem lá, perguntei a Thaís, menina de Ataú lá, o Samuel falou assim, Samuel, você tem um carro? O Samuel falou, tenho. Qual o nome do carro? Ele falou o nome do carro do pai dele, que eu esqueci agora. Vecta. Então é dele, ele tem consciência. Herança dele. A pergunta é, o André vai dar esse carro na mão do seu filho, André? Da idade que ele tem para andar? Então não adianta você ter e não poder. Fala assim, poder é importante, irmão. Só que assim, Deus te deu autoridade, poder é adquirido. Convicção tem preço. Porque como foi ministrado aqui na oferta, convicção tem uma ligação direta. Para concluir, não pode ser uma obrigação, tem que ser um desejo. Eu desejo ser possuído por essa convicção que me salvou na cruz. Cristo, ele foi até a cruz, porque não cocheou em dois pensamentos. Quando ele estava no jardim de Getsêmani, ele não estava pensando se ia dar certo ou não. Ele olhou o preço. Ele meditou no preço. E ele pensou consigo, eu tenho escolha, Pai. A minha escolha chegou no limite. Eu não quero, mas eu não controlo a convicção que eu carrego. Eu vim no mundo por causa de uma convicção. Eu fui gerado por causa dela. Existe um propósito e ela me possui. E aí ele fala assim, todavia, a convicção, a tua vontade. A convicção, ela vem para cumprir um propósito e cumprir a vontade de um único ser poderoso, único, Deus, único. Tu és o... agora é... Incomparável és na minha vida. Por quê? Coração, não cabe outro amor. Por que não cabe? Tudo que tem. Porque a convicção, ela te possui. Então a partir do momento que ela você percebe, ela percebe, opa, ele agarrou. Ele sente que ele me tem. Então agora eu controlo. A convicção vai controlar a sua história. A convicção vai te trazer resposta por que de tantas provas que você tem passado. Porque o processo está dolorido. A Bíblia fala que todas as coisas contribuem para aqueles que amam. Então preste atenção, amado, não é para todo mundo. Existe um dever, existe algo ali desconectando aqueles que amam ao Senhor. Quem ama se entrega, quem ama se doa. Quem ama, ele abre mão das suas vontades, das suas mazelas, do teu querer, do seu achismo, do seu vitimismo. O que o tempo tem feito com a sua fé? Ou o que você tem feito com a sua fé nesse tempo? Os dias estão passando e eu preciso criar mais tutano, mais força, mais resiliência. Eu estou esmorecendo, eu estou querendo parar, eu estou querendo desistir. E aí o autor de Hebreus, ele vem trazendo esse ânimo para a igreja, dizendo agora não. Vocês estão doidos? O acesso foi gerado com alto preço. Não ignore o acesso. Não despreze o acesso. Abre mão de tudo por causa desse acesso. A porta não vai se abrir, já está aberta, igreja. Já está.
faz não entender, não conseguir palpar, tomar posse desse ambiente, porque eu não consigo desfrutar desse acesso. E o que está dentro desse acesso? Uma única coisa: a presença de Deus. Vamos rasgar agora o quanto é importante a presença para você. A Bíblia fala que a letra mata, o Espírito vivifica. Porque existe uma conexão do céu aí. Vai lá no 20. E aí eles escancara por sua morte. É o louvor que foi cantado aqui, a cruz. Jesus abriu um caminho novo e vivo. Pega esse detalhe aqui, amado. Não é só novo, é vivo. No versículo 19, ele destrava algo interessante e fala assim pela presença, pelo véu. Isso no versículo 19, não precisa pegar essa última parte aqui, irmão. Isso. Não. Podemos entrar com toda a confiança no lugar do Santíssimo. Pode pular que é depois disso. No 20. Por sua morte, Jesus abriu um caminho novo e vivo através da cortina que leva ao lugar santíssimo. 21. E uma vez que temos um sumo sacerdote que governa sobre a casa de Deus. Volta o 20. Eu sei que eu estou misturando aqui, mas vem para cá. Isso aqui é meditar. Você já fez isso? Apóstolo, ler Bíblia e não entendo. É porque você lê uma vez. Você lê Bíblia como você está lendo historinha de novela. E não é assim que se lê. Não, se vier voltar 10 vezes, não vou voltar aqui, porque você vai ser entendendo isso aqui hoje. Porque se você não entender o poder da convicção, para que serve ela, é por isso que você não está dando valor nela, porque você não sabe para que serve ela. Sem ela você não vive o propósito, você acha que vive e não está vivendo. Por sua morte, Jesus abriu um caminho novo e vivo. Aí eu fiquei perguntando, caminho novo, beleza, agora vivo, como é que é isso? Porque a ideia nossa de mente é o seguinte: caminho é o que eu piso em cima, é um concreto, é mato, é grama. Não, vamos falar no sentido literário aqui agora, literal, né? Só que Jesus, ele vem trazendo em João capítulo 14, verso 6, dizendo assim: eu sou o caminho. Então quando fala de caminho, fala de uma movimentação, como eu preguei esse dia sobre o organismo. Quem lembra dessa mensagem, organismo? Então, por si só, ela nos leva, porque nesse caminho, no mesmo momento que ele é o caminho, ele é o próprio transporte. E dentro desse transporte, a viagem para o propósito é prolongada. Então olha do lado e fala assim: irmão, pode sentar. O caminho que ele preparou é vivo. Ele vai conduzir você aonde você deve chegar. Mas o que eu vou fazer aqui esperando? A pergunta é: onde você está esperando? Porque se você estiver dentro do Santo Santo, a Bíblia fala que esse Santo Santo se materializou em Isaías capítulo 6. Isaías tinha uma vida regalada, era crente, mas tinha uma vida regalada, contemplando o Santo Santo. Deu ali uma faísquinha do que é. Ele viu anjos, ele viu rodas rodando, um esplendor de fumaça. Ele começou a se tremer tudo. Ele começou a se descontrolar. Ele começou a ver os castelos de areia caindo. Ele começou a ver que tudo aquilo que ele palpava não significava nada do que é.
É por isso que você quer desanimar, amado, porque você ainda não está contemplando esse ambiente. Porque esse ambiente te toma. A presença de Deus, ela nos tem. Eu não consigo trazê-la para mim, ela me possui. Ela me transforma. Ela não me faz me ver como eu sou mais. E aí você vai olhar e saber responder bem direto. Vale a pena ou não? E você fala assim, desculpa, essa pergunta não tem lugar aqui. Tem perguntas que não podem fazer parte da sua vida. Eu tenho convicção, mas se, talvez, será? A Bíblia fala assim, ó, comigo é o seguinte, sim, sim, não, não. Fora disso é procedência. O que está dizendo? Convicção. O não para Deus te salva, o sim de Deus também te salva. Somos mais que vencedores em Cristo. Então, se somos mais do que vencedores, você já sabe o resultado do que você está vivendo, irmão. Eu sei que o desespero vem, ele trai, bate em você, e isso faz parte, porque Jesus, cheio de convicção, ele estava passando por uma pressão enorme lá no Getsemane. Sentir dor não é falsa, não. O problema é quando essa dor te tira do ambiente e rouba você daquilo que a convicção quer fazer com você. Então, amado, eu profetizo que você vai começar a viver algo que você nunca viveu. Eu quero liberar uma palavra, você não vai se conhecer mais. Você não vai ser mais a mesma pessoa que você é. Porque para o ambiente que Deus te preparou, essa pessoa que é você não vai poder entrar. Não. Aleluia. Estamos sempre justificando algo. Estamos minimizando o poder de Deus. Uma das questões que eu liberei lá na sala ontem com os obreiros é o seguinte: por que não existe mais Davi Mirandas por aí? É fácil pegar minha teologia e dizer assim, não, é porque agora Deus não quer fazer milagre. Sério? O tempo pode barrar Deus fazer alguma coisa? Agindo Deus. Quem está conectado também às coisas, a barreiras, a impossibilidades. A impossibilidade é um palco onde Deus pisa o pé. A autoridade de Deus está acima de todas as coisas. A igreja precisa acordar para isso. Pode abrir meu coração para vocês como apóstolo. O que mais me pesa hoje no apostolado não é o conhecimento, porque o Senhor tem me dado. Não é a visão ampla, Deus tem me dado. É porque o apostolado, ele é confirmado em sinais e maravilhas de poder. E aí, é o tempo de Deus, apóstolo, da hora que Deus quiser. É? Sério? Eu sei que isso é confrontador para mim. E eu estou falando para mim. Eu vou experimentar. Eu não sei você. Eu vou experimentar pessoas vomitando câncer nessa casa. Eu vou experimentar pessoas levantando cadeira de rodas nessa casa. Eu vou experimentar cego enxergando. Eu vou experimentar ardético sendo curado. Eu vou. Isso está conectado a um propósito de Deus, a manifestações de milagres. Se não fosse importante, Jesus não curaria ninguém. Se não fosse importante, Jesus não traria sinais entre nós. Vamos admitir, nós estamos bem fraquinhos na nossa convicção. É Deus. Eu sentava esses dias com a pastora Adriana e a pastora Érica, na mesa da casa deles, com um bom cafezinho e bolo que lá tem. E de repente o Senhor nos dá uma direção. E eu já tinha
orado em casa, após ter falado algo para mim, depois Deus começou a conectar, conversava com o pastor, tu tem um dom da cura, cara. Deus te usa. É liberado sobre você, sobre o seu sacerdócio. Deus te colocou um trabalho na mão. Flua nesse trabalho. Põe um tema nele. Manhã de milagre. Você está precisando de milagre, por que você não vê ainda? Você tem a oportunidade de ser o primeiro a testemunhar. Só que você está abrindo mão do seu direito. Está esperando outra pessoa vir testemunhar. Eu fui curado na terça-feira de manhã. Ah, Deus marca a hora. Não, amado, Deus não marca a hora. Eu estou pregando uma convicção e pode ser alguém hoje que Deus está conectando. E o seu cérebro vai se conectar. E você vai receber cura, vai receber portas abertas. Milagres sobrenaturais acontecendo na sua história hoje ainda. Deus não limita nenhum horário. Mas porém, estamos chamando você a voltar a acreditar nesse ambiente. E vai ter, pastor. Está acontecendo. Eu tenho certeza disso. Eu profetizo que vai ter terça-feira, pastor, vai estar mais gente do que tem aqui agora. Apóstolo, mas você vai incentivar o povo em atrás do milagre? Não. Não existe milagre sem a presença. Eu vou falar de 3 coisas. Tentar falar de 3 coisas. Porque até aqui foi a introdução. Ah não, faltou 21, 22. Vai lá rapidinho. Deixa eu ficar aqui. Nem que eu não pregue o resto hoje. Vamos lá. E uma vez que temos um sumo sacerdote, que ele faz? O que ele faz? Sobre aonde? Aonde é a casa de Deus? No santo. A convicção te coloca lá dentro. Amado, eu vou na casa dos irmãos. Tudo que tem na mesa eles me dão. Você acha que você vai entrar na casa de Deus, Deus não vai dizer para você: olha com o olho e lembra com a testa. Deus está dizendo assim: quer participar disso? Quer participar desse ambiente? Quer ser curado dessa depressão maldita que tem roubado a sua fé? Entra nesse Santo dos Santos. Porque lá, um sumo sacerdote, que agora é o Cristo Jesus, que está lá juntamente com o Pai, com a Trindade, ele está dizendo: existe um governo, ele governa. É por isso que a convicção, ela precisa governar em você. Porque se Deus não te governa aqui na terra, no céu, ele não vai te governar, meu querido. Se você está trocado do céu para bicharia aqui na terra, você não está apto para entrar nesse céu, porque lá também você não vai ser sua casa, que você vai fazer o que você quiser, não. Lá vai ter um governo. Convicção é um ambiente que me capacita a submissão a um governo. A pessoa de Deus governa sobre a casa. Agora preste atenção, amado. Você consegue entender que nesse ambiente preocupação não tem vez? O que te falta? Se a presença está e quem governa é Jesus, o que te falta? (22), vamos lá. Eu preciso pregar sobre essas coisas aqui. Entremos-nos com o coração e plena confiança, pois a nossa consciência culpada foi. Cara, olha aqui, isso aqui é muito lindo, gente. Isso aqui é uma coisa. Você acessa e você vai entrar com o coração sincero e pleno. A pergunta é: coração perfeito ou sincero? Perfeito ou sincero? Por que é difícil ser sincero? Deus não te inspira confiança para você ser sincero com Ele? Presta atenção, se você não contar, Ele já sabe.
Eu não consigo perdoar. Eu acho injusto. Estou ofendido. Deus não tem problema com quem é ofendido. Deus não tem problema com quem está cansado. Deus não tem problema com nada disso. Ele só quer sinceridade. Amar e sinceridade é algo complicado. Parece ser simples. Não é. Porque a sinceridade, ela confronta o nosso orgulho. Uma pessoa guiada por orgulho, ela não consegue ser sincera. Ela vê a verdade. Ela sabe que é ela o problema, mas ela não é sincera. Sabe aonde aconteceu a libertação de Jonas? Não foi dentro da barriga da baleia, não, ou do peixe lá que você acha que deve ser. Foi lá embaixo do porão. Ele falou assim: ei, esse vento aí fui eu que causei. Essa tempestade foi causada por mim. Agora segura aí, crente, eu tenho uma notícia para você. Ou você vai andar em convicção, ou você vai causar tempestade na vida de todo mundo. Eu estava estudando sobre Jonas, e algo interessante do estudo é o seguinte: até onde Jonas era profeta? Jonas, ele era o profeta no ambiente certo. No ambiente errado, ele era fujão. Tem lugar que a sua patente, irmão, o seu conhecimento, o seu diploma, eu tenho uma palavra para liberar para o mundo espiritual. O Instituto IEBA não veio para tirar a simplicidade dessa igreja, não. Eu não estou te convidando para falar poliglota. Eu não sei falar em português direito, filho. Sabe o que te traz aqui? É a convicção. Todo dia eu sou confrontado a mostrar que eu tenho convicção. E se você não vive esse orçamento disso, você já está bem longe do que é convicção. Porque se você desconhece esse poder, tem alguém que conhece e sabe muito bem que esse poder, ele não pode, que é o diabo. Ele sabe, se essa mensagem destravar algo no teu coração, hoje a banca vira, hoje algemas caem. Você nunca fará a obra de Deus e verá o propósito tomando a frente da convicção. Não seja burro, meu irmão, desculpa a palavra. Não seja ignorante. O conhecimento de Deus nos liberta. Conhecereis a verdade e ela te libertará. E o meu povo perece por falta do conhecimento. Hoje eu não vim aqui pregar uma palavra, eu vim aqui para te ensinar algo do céu. Eu vim dizer para vocês: esvazia a sua mão. A sua mão está cheia de pedra aí. Eu tenho convicção, ela está na minha mão. Só que agora é o seguinte: eu sou a água. Aqui é a convicção. Entenda que não é literário, figurado, tá? Eu agora me posicionei. Eu sou a água. A água dentro da garrafa mata a minha sede. A convicção. Ó. A convicção. Aonde que a água entrou? Dentro da? Então é ela que te possui. Vinte 3. Porque senão eu não vou. Nossa, faltou tanta coisa para lá. Peguemos firmemente. Mas você está vendo que desde o capítulo 19 algo está puxando nós para nós segurar mesmo. Agora, a convicção, você acha que ela vai soltar na sua mão? A própria palavra diz convicção.
Convicção, o sapão está indo. Convicção nos levará sempre na direção guiada por Deus. E aí, fala assim, se apega à convicção. Ou seja, agora aqui a convicção, não tem por que eu ficar lutando para sair dela. Ah, mas se perder, os amigos vão embora, as pessoas não vão compreender, eu vou perder tudo, eu vou perder tal coisa, vou perder aquilo. É isso mesmo. Para onde Deus te chamou, Ele chamou você. Não foi suas traias. Não foi. Se você não entender que você está na reino por causa de uma convicção que te trouxe para cá, você vai ficar bilotado, amado. Porque no momento que você acha que está ganhando, você começa a perder tudo. E aí você fala, mas não era para ganhar, agora estou perdendo. Mas a Bíblia fala que você perde para ganhar. Você morre para viver. A convicção é estar ligada à palavra. Por isso que ela não perde, porque ela é o caminho vivo. Sem vacilar. Sem parar, sem vacilar. Consegue cantar? Não acredito, sabe? Você cantar isso aí é muito doido, mano. Sem parar, sem vacilar. Não sei essa parte. Sem tremer, sem chorar, sem parar, sem vacilar. Sem tremer, sem chorar. Tá bom, Sem Cessar, sem parar, sem vacilar. Sem tremer, sem chorar. Aí, pega isso aí. A esperança que que você professa é coerente com a sua atitude? Deus perdoa, então por que você não consegue? Deus ama, por que você está selecionando? Você está no caminho, mas o caminho não é você. O caminho é uma pessoa. O caminho não está perdido. Quem está perdido é você, longe dele. Você é dependente de Deus. Você não acordaria hoje se Ele não quisesse. Eu não estaria aqui hoje, amado. Como tu, não há outro como tu, não há outro como tu. Evangelho não é para quem quer ser independente. Liberdade não é independência. Liberdade é uma pessoa. É Cristo. Você não consegue calcular daqui 5 minutos se você está vivo ou não. E você acha que é o dono da vida. Porque Deus é fiel para cumprir as promessas, Danilo. Eu, quando nasci na fé, o maior bordão que me infiltraram é o seguinte: quem tem promessa de Deus não morre. Eu fui provado em vida que morre e se vacilar vai para o inferno. Promessa é condicional. Existe uma promessa. A pergunta é: você vive a plenitude dessa promessa na sua vida hoje? Porque no dia que se cumprir todas elas, você não pode mais estar aqui nessa terra. Cada dia seu, o céu tem uma expectativa que você entenda que não vai ser nunca do seu jeito. Não tenta adivinhar o que Deus quer fazer. Se Deus precisasse de adivinho, os ciganos estavam sendo direcionados aqui para pregar para nós. Né, Evangelista Soline? Que são ousadas, mano.
E Senhor, se eu quero ler a sua mão, eu quero falar sobre tudo. Ó. E tem gente que faz fezinha nisso. Tem crente que faz fezinha nisso. Tem crente que horóscopo não sai do trevinho de 4 folhas. Não tem nada a ver, apóstolo. É isso aí, amado. A convicção nos faz ser seletivo. Eu estou ouvindo a sua voz falando comigo aqui agora. Fala para a igreja que a convicção é seletiva. Você entende? Já li tudo. Agora eu prego 10 minutos que eu tenho que pregar. 3 coisas. Muitas, mas 3 coisas que eu quero falar hoje sobre isso. Vai ser uma série isso, mano. Então vai dar para você mergulhar nisso. Quando a convicção te faz... Quando a convicção te faz construir... vamos lá. A convicção te fará construir o que ninguém entende. Convicção é outro patamar, mano. Convicção, ela abre mão do que a sua mão pode fazer e fala para você fazer. A convicção é a que a sua mão não alcança. Ela quer te levar para esse ambiente. Aí você está gastando tempo aqui, tentando palpar o impalpável. E a convicção falou assim: vem aqui comigo, cara. O que você está pedindo aqui está ali, ó. Eu sei. Eu quero te guiar. Eu sei o caminho. A convicção, ela é uma pessoa, Cristo. Não tem mentira, é verdade. Não tem morte, é vida. Gênesis capítulo 6, versículo 22, Catarina, vamos tentar. Gênesis 6 e 22. Livro de Gênesis 22, isso. Vamos ler? 1, 2, 3. Pronto. Deus não fez uma ameaça. Deus vem com um decreto, Deus não ameaça. Não é igual nós. Nós somos covardes, não é ameaça nossos filhos, né? Eu vou te dar o celular seu. Aí a nossa moral cai, a criança sabe que não. Vou te deixar uma semana, depois de 3 horas. Tá, vem aqui, filho. Você entendeu? Nós achamos. Nós se enganamos. Deus não. Capítulo 5, Deus fala assim, ó. O que eu fiz, o que eu criei, não quer viver o que eu quero. Não conseguirei reverter isso aí. Porque depende do que a pastora pregou na oferta. Você quer? Você ama? Porque se você tem dúvida que Deus te quer, meu irmão, pelo amor de Deus. Pelo amor de Jesus Cristo. Nossa não. Você já pensou numa santa ainda? É. Deus te ama, mano. Ele já provou você. Ou você não tem dúvida. Tem gente, você acha que eu estou pregando para quem? Eu não estou pregando para vizinho do lado aqui não, estou pregando para a igreja. Essa mensagem é para essa igreja, para mim, para você. Porque às vezes o comportamento seu é achando que não está acontecendo o que você está pedindo, porque Deus não te ama. E é exatamente por te amar que Ele não está fazendo o que você quer hoje. Porque a convicção nunca se dobra diante de uma tempestade. A circunstância nunca se rende por causa de uma circunstância. Abaixa a bola. Aí Deus chegou e assim, eu vou destruir isso. E aí de repente a Bíblia fala que Deus olhou de novo e viu um homem chamado Noé.
E Deus fez algo com ele. Eu vou matar todo mundo. Mas deixa eu te perguntar algo. Você quer morrer também ou quer viver? Pergunta difícil ou não? É fácil, né? Quero viver. Então, o negócio é o seguinte. Tem um projeto para você. Faz uma arca. 135 metros. 3 departamentos. Eu não vou entrar em detalhe aqui que a bola já foi. A pergunta é: Deus falou com ele, amém? A palavra se manifestou a ele, não manifestou? Aí depois disso ele foi para o estudo. Ele foi para a faculdade. Ele foi buscar referência. O que ele ouviu? Que ele entendeu? Que faz 20 anos que você não entendeu. Uma igreja cansada, farta de palavra, de bênção, cansada. Uma igreja discutindo sobre se pode usar tatuagem, se pode colocar um piercing, se pode fazer aquilo, pode, isso é pecado, isso não é. Você quer céu, irmão? Porque se não quer, tem um tobogã bem alto, baixo ali, ó. Destino inferno. Comecei a pregar agora, mas vou ter que parar. Comecei a pregar, eu estou sentindo que agora que o negócio vai. Amor, eu estou quase indo, não estou vendo a aposta aqui agora. Catarina, cadê ela? Catarina é parceira. Pensa o menino que é parceira. Daqui a pouco ela vai desligar o data show. Não havia chuva. E Deus falou o quê? Vai chover. Não havia referência, irmão. Aí nós estamos hoje falando assim, não tem homem de referência para nós. Não tem, o que Cristo fez, não é? Quem foi lá que morreu por Noé, aquele dia? Não havia lógica humana. Porque convicção, ela não se dobra a lógica. Não tem fórmula que ela se curva. O cara tinha 500 anos, viveu um monte de coisa, agricultor. Eu acho que ele fez várias experiências de fruto. Colocou semente de uva com semente de maçã e saiu ameixa. Parece. Ameixa, né? Ameixa importada, né, que nem fala. Você acha que você inventou detox? Rapaz, o cara teve 500 anos vivendo nisso. Criou os filhos, casaram os filhos, vivendo de boa. O cara tinha muita coisa para fazer. Ele é tão envolvido na vida dele que não tinha tempo para pecar. Porque quando eu tenho convicção, eu não tenho mais tempo. Eu não brinco com oportunidade. Eu não venho para o culto pensando que é só um culto. Eu venho para um lugar pensando, cara, tem uma palavra que vai ser liberada. E se eu deixar essa palavra entrar dentro de mim, eu vou confundir a medicina. Eu vou confundir as portas que se fecham. Rapaz, para as pessoas vão ser surpreendidas, não tem nada a ver comigo, cara, não é eu. É o propósito. Existe um rompimento entre a sua vontade e a vontade de Deus. Acorda para a vida, meu irmão. Não limita o tamanho de Deus pelo tamanho da sua fé. Porque se você usasse a pequena fé, ainda ia. Você tem muito e não usa. Se fé tivesse prazo de validade, irmão, meu Deus.
Você tinha um chiqueiro dentro de você. Porque estragar tudo e virar lavagem é para porcos. Será que você está esperando isso acontecer com você? Será que você vai morrer e levar para o caixão a fé que você... Porque era para ser usada aqui. Vai precisar de fé no céu? Você vai estar lá já. A fé é um veículo que vai te levar lá. Mas Noé passou anos construindo, baseado apenas na palavra. 100 anos. Alguns dizem que é 120. De 100 para 120 é só 20 anos. O cara parou o projeto dele. Ele parou de plantar. Porque ele tinha algo que ocupava ele. Pelo crente que você é, o conhecimento que você tem, você está muito desocupado, meu irmão. Apóstolo, porque o Senhor não me chama para pregar, eu não tenho oportunidade. Meu Deus. Você acha que a convicção me traz para o altar só para pregar? Vou falar a verdade para você, amado. Para pregar você não precisa nem ter convicção. Ainda mais para pregar no nível que você quer. Agora, o nível que o Senhor está me chamando é o seguinte: manifesta a palavra na terra. Faça essa mensagem hoje romper em corações daqui, que as pessoas saiam daqui doidas. Amado, eu sei que é isso, cara. Amado, eu já saía de culto lá no meu início, que eu chegava em casa e falava assim: amanhã eu peço conta, e pedia. Pode falar o que você quiser, é inconsequente. Eu não sei se era, eu só sei que depois de 3 meses eu voltava a pedir serviço de novo e estava trabalhando. E aqui, ó, tá o Adriano aqui, ó. Eu cheguei a deixar o Adriano sozinho, meu sogro. Foi, Adriano. Até hoje, se ele não perdoou, eu tô pedindo perdão de novo. Tinha eu e ele era o gerente do lugar lá. Não aguentei, irmão. Porque o meu coração queria. E pergunta se eu fui sozinho. Ele também fez isso. E o que fazia nós? É porque quando ele entrava no culto, era pregado isso. E nós chegávamos e olhávamos assim: cara, se não for para ser isso, eu não quero. Se for para continuar meia boca, eu não quero. Se for para questionar a convicção, eu não fui chamado para isso. Eu profetizo que a convicção vai atropelar você aqui. Pô, apóstolo, só quer que deixe certo os meus projetos. Se tiver relacionado ao propósito, vai dar, irmão. Se não tiver, preste atenção. O cara rompeu a vida que ele tinha para viver algo que ninguém vivia. E aí o que ele causou dentro dele? Aplauso. Aí você faz um devocional frajudo, posta, ninguém curte. E aí você vira casaca e começa a colocar funk, música do mundo, para chamar a atenção. Porque você quer like. Você quer que o seu nome esteja na boca do povo. Nem que seja para falar mal o seu. Quem aplaudiu? Quem aplaudiu Noé? Qual dos vizinhos que falou assim: rapaz, eu te admiro, hein? Eu vejo Deus em você. Por que você está procurando aplauso? A convicção é completa, ela não precisa de aplauso, ela não precisa de reconhecimento. Você que é convicto, sabe o que está fazendo, cara, o mundo pode virar contra. E a paz que excede todo entendimento está dentro de você. Ele não era guiado pelo ambiente, era guiado pela convicção. Quando a convicção te possui, você continua obedecendo mesmo sem aplauso. Convicção é construir hoje aquilo que só fará sentido amanhã. Convicção, ela não depende de resultados momentâneos. Você sabe que o que você está vivendo hoje é um plantio?
e você tem convicção que tudo que você planta, a Bíblia garante, não se engana o homem, Gálatas capítulo 6, verso 7, não se engana o homem, porque tudo que plantar, lei da semeadura vai nascer. Você vem chorando com lágrimas, voltará sorrindo. O choro vai durar uma noite. A convicção vai estar ali, porque o caminho da convicção vai te levar pelo vale da sombra da morte. Você vai ser frustrado, sim. Você vai ser injuriado, sim. Você vai ser caluniado, sim. Porque ter convicção com aplauso, até quem é mais bobinho quer. Até agora não tem aplauso. Convicção é construir hoje aquilo que só fará sentido amanhã. Eu sou resultado de convicção do passado. Se eu não vier estar hoje convicção nessa geração, quem será nossos filhos, nossos netos como crente? Ah, apóstolo, mas nós temos medo de perder. Vontade de pregar até amanhã. Mas já vi 2 dormindo. Eu me pergunto como é que consegue. Ou deve ser muito convicção. Ele está assim, eu já sei, já. Não te julgo não, irmãos. Porque às vezes, vindo para a igreja, sentar no banco, reflete convicção, sabia disso? Porque você está cansado, você passou um dia difícil. Eu disse hoje que eu ia pregar pouco, que eu acordei hoje às 3h da manhã. Não deitei em nenhum momento. Eu falei para a pastora Fânia, eu vou pregar pouquinho, vai rapidinho. Só que ela amada, ele fala pra você, cara, a gente é tão crente que a gente não percebe. A gente brinca com coisa e aquilo, a palavra tem poder, irmão. Sabe o que ela falou? Apóstolo. A última vez que falou isso, você... Olha o que está acontecendo aqui. Eu vou terminar. 1 minuto. Quando a convicção é maior do que a pressão. Segunda coisa. A primeira te faz construir aquilo que ninguém entende. A segunda é quando a convicção é maior do que a pressão. Por quê? Porque a oposição da convicção vai ser a pressão. Vai lá, Catarina. Vamos fazer bem feito, amém? Atos capítulo 7, versos 55 ao 60. Não é mais a Catarina, já mudou? Vai, Raíssa. Atos 7, 55 a 60. Eu tenho que ler isso aqui, amado. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para o céu e viu a glória de Deus. Ele viu o que, igreja? Ele não estava mais na terra, ele estava no Santo do Santo, porque a glória de Deus habita no Santo do Santo. Ele viu Jesus em pé, no lugar de honra à direita de Deus. Verso 56. Olhem, disse ele, vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé, no lugar de honra à direita de Deus. Verso 57. Eles tamparam os ouvidos e os gritos lançaram-se contra ele. Pergunta para mim por quê? Porque convicção, ela se manifesta e ela é transmissível. Anda com alguém de convicção, que você sairá da onde você entrou. O problema é que você é cheio de orgulho. Não, eu me abro com quem eu tenho afinidade. E muitas vezes quem tem afinidade está pior que você, meu amado.
Tem uma convicção que está te chamando para cá e você vai lá falar mal. Eles tamparam o ouvido porque ele ia se converter, cara. Arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. Seus acusadores tiraram os mantos, tiraram o seu manto e os deixaram aos pés de um jovem chamado Saulo. 59. E enquanto atiravam as pedras, Estevão orou. Olha a oração de Estevão. Na humanidade, Deus mata esses atribulados, manda fogo do céu. Nabucodonosores, fiote de Satanás, mata eles, foi isso? Olha alguém cheio da convicção, Senhor Jesus. Amado, isso é para você. Cara, eu vou voar hoje, eu vou voar. Ô Cris, ele viu algo que ninguém tinha visto isso ainda. E ele usa a oportunidade que ele poderia de glorificar, de enaltecer a visão que ele estava tendo, para fazer um pedido. E esse pedido não está conectado a ele, está conectado ao propósito do apedrejamento. O pedido dele fez ele entender o que, apóstolo? O motivo que ele estava sendo apedrejado. E ele está dizendo assim: Senhor, eu entendi porque estou sendo apedrejado. Eu entendi porque o meu manto foi jogado na peste de alguém chamado Saulo. Eu entendi. Então, Senhor, receba o meu espírito. Vai, você senta. Então caiu de joelho e gritou: Senhor, mas uma última coisa eu te peço antes de me receber aí. Eu vou entrar aí, Senhor, mas por favor, Senhor, não os culpe por este pecado. E com isso adormeceu. Você pode ter duas visões: uma morte dolorida ou uma morte gloriosa. Eu fico com a segunda parte. Morrer, todo mundo vai morrer, amado, em qualquer momento. A pergunta é: a sua morte vai ser uma morte gloriosa? Já está todo mundo aqui em cima, que benção. Isso é pressão. Estevão está cercado por acusadores, está sendo apedrejado, mas continuava olhando. Alguém que tem convicção, ele tem a sua visão além da circunstância. Ele anda no macro. Então toda a resposta está aqui no macro. Essa dor, essa perseguição, esse sentimento que tem corroído as tuas madrugadas, Deus está dizendo para você aqui hoje: ei, para você nas tuas madrugadas, eu estava ali ouvindo você louvar e Deus falou assim: deixa eu dizer algo para você dela. Eu falei assim: Senhor, o Senhor falou assim: sabe que alguém se faz na mente dela? Eu falei: não sei, eu vou te falar, Fabrício. Na mente dela, já faz algum tempo que eu não falo diretamente com ela, usando algum profeta. E ela, isso, às vezes se sente incomodada, não por falta de convicção, mas é como se ela quisesse esse carinho. Então hoje dê esse carinho para ela. Fala para ela que pelo tamanho da prova que ela passa, é aquilo que o Senhor preparou ali na frente. Fala para ela
ela que o que está sendo construído não é algo momentâneo, é algo sustentável. Fala para ela que o tempo é limitado e que Deus não vai permitir que ela fique nas madrugadas somente. E Deus está falando, eu vou te promover. Porque a palavra é, ninguém é provado se antes Deus dá livramento. Deus está te mostrando no meio dessa provação para você e para a tua casa, que vocês ainda não conhecem a capacidade que vocês carregam. E vocês são muito mais resilientes do que vocês pensam. E Deus está dizendo, se prepara, filha, porque uma das lâmpadas que foi acesa está aí na direção da tua casa. Ah, e vem a luz do céu para lá, a luz do céu para lá, a luz do céu para lá. E dizer para você, Deus está movimentando. Xerebadarabá, fica de pé, fica de pé. Vai, você quer terminar o culto, fica de pé. Xerebadará, xorecadarabás.